Olá, olá. Será que tá todo mundo aí? Vamos esperar a Kiara entrar. Tá todo mundo me ouvindo? Vão dando joinhas. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Voltei. Tô tentando pinar meu comentário. Vamos esperar mais um minutinho. Gente, o que tá acontecendo? Pin comment. Tô mostrando minha casa pra vocês. Consegui pinar o comentário. Agora a Kiara. Ah, deixa eu convidar a Kiara, peraí. Kiara. Só um minuto, gente. Paciência aí comigo. Kiara. Conexão. Hi, Jessie. I see my American friends getting in. This will be in Portuguese. We'll do more content in English for the gringos later. Aos brasileiros vai ser em português, não se assustem. Oi, Kiara! Consegui! Conseguimos! O novo encontro no mundo online é assim, uma aventura de cada vez. E aí, tudo bem? Ai, que nada! Tudo! É muito legal, né? Você vai vendo as pessoas todas, cada uma no seu telefone, e estamos todos juntos. Ontem eu estava com o Marcelo Camilo e a Malu Magalhães aqui na sala da minha casa, então... É muito bom. É uma honra, eu adoro que eu convido e as pessoas aceitam, eu me sinto honrada. Pô, maior prazer conversar com você. A gente troca tanta figurinha, né, no mundo online já. Principalmente sobre musgos e plantas. Total. A gente tem, né, assim, a gente se conhece bastante tempo pré-mundo das artes, mas eu acompanho o trabalho da Kiara desde os tempos da FAAP. A Kiara se formou, ela nasceu em São Paulo, mas mora no Rio, vai fazer 10 anos. E ela se formou na FAAP em 2003. Em 2005, ela já estava na Fundação Cartier, em Paris. Então, uma carreira bem precoce, né? Muito, eu vou ler seu currículo, porque eu não consegui nem memorizar, porque era tão chique, mas só para vocês terem uma ideia. Imagina. Ela já fez exposição no National Art Museum em Beijing, na China, no Oi Futuro, no Rio de Janeiro, Instituto Tomiotaki, Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAN, o DHC Art Foundation for Contemporary Art de Montreal, o Museu de Arte Contemporânea de San Diego, Astrup Fearnley Museum em Oslo, Fundação Cartier. E o trabalho dela está nas coleções do Mar, né, o Museu de Arte do Rio, que é maravilhoso, a Pinacoteca de São Paulo, Harvard University, aqui em Massachusetts, e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né, o MAN. É demais. Eu acho que a gente vai falar principalmente das suas últimas, né, exposição do Abalo, né, que é um filme. Claro. The Run Out, que foi uma exposição que você fez ano passado, né, em 2019, na Vermelho. Aquele disco, exposição na Silvia Sintra, depois Notações e No No Please. Claro. Eu vou descrever seu trabalho, mas depois eu vou mostrar imagens para caso alguém não saiba do que a gente está falando. Mas, por favor, me interrompa se você quiser falar alguma coisa também. Mas eu penso no seu trabalho como uma verdadeira dança mesmo entre o mundo da música e o mundo das artes visuais. Uhum. Só que também tem esse, né, também tem muito um amor mesmo, dá para ver pela natureza, né? Então também os ritmos nas folhas das plantas e essas transições, né? Tem muita sobreposição e transição entre as coisas, o espaço, o silêncio. Eu acho que até o trabalho mais legal da gente começar a falar seria as pausas de bar. Claro. Eu até trouxe aqui um caderno que eu ainda não terminei de pintar, que a gente tinha conversado ontem. E Pausas de Bar é um trabalho que eu apaguei a música e deixei só as marcações de pausa. Então ficaram cadernos de partitura em preto com... Deixa eu achar uma página aqui. Eu acho que eu tenho também, como as letrinhas estão em cima de você, dos comentários, eu vou mostrar aqui. É muito maravilhoso. Então, assim, é um mapa do silêncio, né? Na música, de como o silêncio faz parte da construção sonora. É um jeito de revelar os espaços, né?
E também tem um pouco isso de o silêncio é o que faz a música tanto quanto o som, É, claro, com certeza. né? Sim. Esses espaços até é curioso porque obviamente as exposições vão se acumulando, né? Mas para quem não viu o trabalho, ele era apresentado mesmo Sim. né, como que chama o cavalete musical? Nossa, me deu branco também. Eu não sei o nome, mas enfim. E é interessante porque vira uma imagem do silêncio, que é um pouco essa. A gente falou um pouco disso, né? Como o seu trabalho, na verdade, é falar de uma coisa que é impossível de ser dita. Né? Como é que você fala do silêncio, né? E na música tem esse. Não, o silêncio é quase uma ideia, né? Uma vez eu fui numa câmera semi-anacóica aqui no Rio, que são essas câmeras que isolam, tiram todo o som do espaço. Então é muito usado para pesquisas e saber exatamente o som, o volume de objetos e coisas, mas quando você está lá dentro, você consegue ainda ouvir todo o seu coração batendo, sabe? Então, assim, não existe, né? Essa ideia do silêncio é Uma utopia. O silêncio absoluto é uma coisa que tem o aquietar, né? Uma coisa mais de acalmar, de silenciar, assim, no sentido de talvez parar ou pausar um pensamento, um diálogo interno, né? Tem esse lado um pouco meditativo também, né? De Tem. procurar uma coisa que é tão difícil de alcançar, né? Você mesma me disse, né, que a nossa vida é um pouco preencher esses vazios, né? A gente passa meio que o tempo todo naturalmente, né, tendo pensamentos, né? Quando você tenta sentar para meditar, é um pouco assim, não, imagina que o seu pensamento é uma nuvem, né, que passou. Na hora que você para meditar, que você vê o quanto também o diálogo ele é constante, né? Mesmo assim, foca na concentra na respiração. Quando você vê, você já tá falando, não, eu preciso terminar de mandar aquele e-mail. Ah, não, volta. Mas nossa, olha, esse vizinho não para de buzinar, não, volta. Total. Mas... E mesmo se você tenta, né? Às vezes tem aquela ideia, né, assim, visualize uma luz. Você fala, peraí, como é que é a luz? Ela é amarela? Ela é branca? Ela brilha, aí começa né? a criar Você uma se outra... perde. Mesmo se você conseguiu pensar, né, no que é para você pensar, é difícil. E aí tem essa história também, né, de que... bom, primeiro eu queria fazer esse parênteses para não esquecer, mas eu queria que você contasse, porque eu perguntei para a Chiara como que estava a quarentena dela. Daí ela falou, eu perguntei se ela estava, né, indo para curtindo a natureza no Rio de Janeiro. E aí você me contou o que você tem na sua varanda. O meu binóculos? O seu binóculo. Eu tenho um binóculo. Tá ótimo, eu fico ouvindo a lua. Às vezes a lua aparece quando a gente acorda muito cedo, dá para ver ela, as árvores, os passarinhos, as nuvens. Então, é um universo, né? Assim, quando você consegue fechar o olhar. E o Cosmo tem um de brinquedo, aí fica eu e ele, meu filho. Eu tenho um filho de 4 anos, a gente fica procurando as coisas. Agora ele fala assim: que espetáculo, mamãe. Ai, que maravilhoso. E tem a coisa também, eu conversando, né, trocando figurinhas com a Chiara, ela solta informações do tipo, você já ouviu o barulho dos planetas? Porque os planetas todos emitem uma frequência, que é uma das partes da sua poética, é um pouco investigar essa ideia de que... A gente estava conversando sobre os trabalhos de pedras, né? Que eu uso, que eu conecto as pedras com cabo de RCA. E aí eu estava contando para a imagem, para quem não conhece o trabalho. Esse. Aqui são duas pedras que não se encontrariam não se encontram na natureza, né? Uma pedra vem da Bahia e a outra, a preta obsidiana, é uma pedra vulcânica do México. E a ideia de conectar elas com um cabo de áudio na ideia de que cada um tem o seu som, sua frequência, então tem uma sinfonia inaudível, né? Que acontece. E aí nessas pesquisas eu encontrei a NASA disponibiliza os sons dos planetas. E é uma loucura, assim. É uma loucura. E de cometa também tem o do Rosetta, o Rosetta Comet. E é incrível, porque de fato os sons, claro que são sons criados, né, por cientistas baseados nas frequências, né? Eu acho que é uma tradução, eles
eles fazem uma tradução, para a gente conseguir ouvir. Porque a Terra tem som, e aí o som de Vênus é radicalmente diferente do som de É, Júpiter. porque Então, tem volume, né? Cada um tem um volume. E, e é lindo. Aí é o que a gente estava conversando, né? Que você, se tudo tem frequência, se tudo tem som, então uma montanha, qual seria o som, né? O que ela estaria... Qual seria... estaria dizendo... Qual é a sonoridade daqui dela, né? E é interessante essa ideia de colocar as duas pedras meio que para conversar, né? De uma certa forma, que não estariam no mesmo lugar, porque é também um jeito de prestar uma atenção diferente no mundo que talvez esteja conversando e a gente não saiba, né? Enfim, tem um pouco Com certeza. essa beleza de que tudo Trazer está esse olhar. conectado. Trazer né? Aí, a próxima vez que você vai, sei lá, caminhar na floresta e ver as pedras, você pode pensar, nossa, que som seria esse, né? Que elas têm. E tem os cristais, né? Que essas pedras que são, nós somos a maioria água, né? Então, se elas têm frequência e frequência é movimento, vai mexer, né? De algum jeito com a gente, né? Sem dúvida. Também tem uma curiosidade, né? Você mudou para o Rio de Janeiro e é casada com o Cassim. Você falou em água na hora desse detalhe musical na sua vida. Para quem não está escutando o Cassim, hoje eu escutei e parecia que a música Tranquilo falava do corona para mim. Ou pelo menos, não do corona, mas assim, fique longe de mim, né? Da quarentena. Mas você também me contou que tem esse lado de você ter chegado ao Rio de Janeiro e meio que entrado de cabeça nesse mundo da música, né? Não só... Eu acho que antes dessa convivência com o Cassim, que acaba sendo uma convivência com o estúdio, né? Eu tinha uma... Assim, já existia a pesquisa sonora, mas era muito mais era mais abstrato, assim, era solto. Eu estudava canto como uma pesquisa de caminho da voz, assim. E aí, quando eu me mudei para o Rio, não conhecia muitas pessoas, estava, sabe, me adaptando ainda a uma cidade nova, ainda estava sem ateliê, eu passava horas no estúdio. Então, ficava convivendo com essa parte do fazer da música, né, que era novo para mim. Um parênteses só, eu tranquei a faculdade e passei 6 meses em Los Angeles estudando produção musical. Isso eu não te contei. E foi muito bom, porque era uma coisa assim, eu conheci todos os estúdios de Los Angeles, foi um momento muito... Então eu tenho um pouco, assim, de conhecer, tenho uma curiosidade com música. Olha, com o fazer... Cassim tá aí, olha que responsabilidade eu aqui falando com ele. Oi, Cassim, eu sou sua fã. Ele tá rindo. Mas tem esse lado também que talvez as pessoas não saibam, mas eu conheci a Kiara adolescente e ela cantava muito. Não conta pra ninguém, tá contando pro universo. Não vou contar pra ninguém, só tem 34 pessoas vendo nesse momento. Mas essa ideia de que você já tinha feito aula de canto, então a música de fato também é uma das suas paixões, né, não, com certeza. Acho até, ela tava... Durante a faculdade eu fazia paralelo às aulas de canto, tanto que na hora que eu fui defender a minha tese, TCC lá. O trabalho, quem estava na minha banca era a Madalena Bernardes, uma das pessoas, né? Olha aí, não sei se é a Silvia ou a Juliana que estão confirmando, canta assim. E eu ficava eu fiz os trabalhos de vinil adesivo na parede e ficava cantando para a parede, assim, era um trabalho, uma performance, foi minha apresentação. Canta muito a Olha Maria. aí as fãs, próximo disco, Kiara. Eu queria aproveitar o assunto disco que aparece em 2 exposições, mas vamos falar do André Midani, né? Tão linda aquela carta. Essa exposição No, No, Yes, Please, você quer contar um pouquinho? Primeiro, por que esse envelope, esse sleeve é tão especial? Tá. E conta um pouco dessa série. Isso é 2013, né? Oi? 2013. Começou em 2013, Essa série, eu organizando a coleção do Cassim,
tinha muitos envelopes que estavam manchados pelo tempo. Então, eles eram brancos, mas estavam beges, a Deia, beges, assim, com manchas. E eu comecei a colecionar esses que não falavam do artista e nem da... Não falavam nada, que eram em branco e manchados pelo tempo. E aí eu comecei a juntar. Eu devo ter juntado uns 300 envelopes. E separei ou esses brancos ou os que falavam da indústria musical, uma indústria que não existe mais, né? E depois de eu colecionar os 300, 400 envelopes, eu comecei a ver grupos e famílias. E eu passei, assim, eu fui no... Passei assim, peguei uns envelopes da coleção do Carlos Miranda, que eu te falei, do Miranda, o produtor, que eu até comentei lá, de um outro amigo do Cassim. E aí eu fui na coleção do Edu Brandão e do Ian. E procurando... Foi do Brandão da Galeria Vermelha. Que o Ian tem uma coleção grande de discos, né? E aí eu achei esse envelope, estava escrito No, no, yes, please. E quando eu mostrei para o Edu falou, foi o Leon Nilson que escreveu. E foi muito especial, porque... E aí a gente, olhando os outros, a gente achou mais um com um desenho do Leon Nilson. E tá lá na casa deles agora. É um disco, item de colecionador de arte. É uma loucura, né? Porque eles reconhecem, sabem a letra e tudo. Então, foi super especial. E conta um pouquinho quando você convidou o André Midani para escrever. O André Midani também, né? Basicamente, sei lá, o manda-chuva da arte, da música brasileira, né? Tudo que não, fez de bom. Ele tá assim... Eu tinha conhecido ele acho que num jantar. E aí eu convidei essas coisas que você faz, né? Que você toma coragem e convida. E aí ele veio ver a exposição e foi super... Acabou que virou assim, eu pedi para ele escrever escrever um texto para a exposição. E aí quando ele viu, ele me escreveu, acabou que escreveu como se fosse uma carta, né? Foi super pessoal, assim, porque ele se viu naquela relação com o objeto e os discos que eu fiz eram vazios, né? Não tinham... os discos não tinham música, né? Não tinha música. Então, ele me chamava de menina, ele falou, menina, você apagou a história, tudo que eu criei, assim, tá liso, né? Então foi super... E dali a gente criou uma amizade, assim, um carinho muito, muito especial. E foi super importante, assim, as conversas com ele, era inacreditável, assim. Tem um lado meio fantasma, né? Assim, é uma indústria que, principalmente na época que você fez esse trabalho, né? Não tinha ainda tanto um revival. Não tinha. Mas eu acho que o que eu gosto do objeto que a gente estava falando ontem, é a relação com o objeto, justamente, que antes você tinha essa relação com a música física também, né? Então assim, acho que 30 por 30 é uma centímetros, é uma dimensão que você consegue, sei lá, relacionar com a arte que o artista ou quem for... É uma escala bem íntima, né? É um tamanho... mas é uma escala que você consegue dialogar. Não é um CD que 10 centímetros você precisa ficar olhando assim, sabe? Você mal consegue ler o crédito ou ver a arte. 30% cara, é grande, né? Assim, é grande como um espaço para desenvolver um trabalho visual. Uhum. Até a gente podia mostrar, né? Pegar uma carona e mostrar o trabalho do Runout. Pode ser, claro. Essa exposição foi... Opa! Aí. Tá dando para ver? Foi em 2019. E eram também, né, discos, todos sem música, né, Chiara? Não, todos sem música. Eu gravei em um lado o que eles chamam em inglês de runout, que é aquele ruído que colocam no final do LP para a agulha ficar girando infinito, assim, para ela não correr para cima do label da bolacha. De novo, marcando meio um fim, né? Marcando um certo... aquele ruído que... Ele é quase... Eu acho ele um tipo de silêncio, assim, sabe? Quando a vitrola fica lá, enfim, tocando e só fica aquele... É tipo o formigueiro na TV antiga, né?
quando acaba a isso, programação, né? exatamente. Então eu gravei esse som e fiz esses discos transparentes. Esse trabalho tem a ver com... Eu fiquei querendo subtrair, acho que tem um pouco a ver também com as pausas de bar, essa coisa do apagar, né? E até com o trabalho das capas daquela exposição, aquele disco que você estava falando. Aqui, tem imagens. Nossa, é rápida. Que também são, né, não só as capas, mas as contracapas, toda a dobradura, né, do que seria a capa então é de um, quase um mapeio disco, né? do fazer, né? E nesse caso, a capa não tem artista, não tem gravadora, não tem música, não tem nada, é só a capa como protagonista e todo o mapeio de como é o corte, como são as dobradiças. Então tem a versão capa única, dupla e aquela capa que abre 3 vezes, que era tipo luxo. Então, e aí a Runouts tem essa. Eu subtraí a capa, o envelope, o LP, tudo eu deixei vazio, como se fosse um esqueleto, assim, do É objeto. curioso que você falou, você vai desdobrando. É mesmo como se você estivesse cavando, assim, né? A imagem da música e depois no runout cavando a música, né? Deixando assim Fala. Não, desculpa, fala você. Não, deixando, acho que quase com a estrutura, assim, o que sustenta o objeto, né? E aí, óbvio que a gente estava falando que na hora que entra no... Eu entrei no quadrado e nas sobreposições das transparências, eu voltei para olhar para o Albers, né? Não tinha muito... Aqui até acho que tem... Ó, tem aqui o... Já tem a... Peraí, deixa eu botar desse lado, que vai ter o LP. Então, esse trabalho que eu estou segurando na mão é legal para ter a ideia da escala, né? Ele também era apresentado assim em prateleirinhas, né? Que é curioso, porque daí remete também ao formato da partitura musical, né? Tem uma coisa da... Depois do eu acho que o quadrado, o círculo, a coisa da geométrica, assim, cria um ritmo. E aí, na hora que você vê ritmo, você vê música, né? Assim, tem a coisa do... Principalmente o preto e transparente. Não sei se tá fácil, assim. Não sei se você vai ficar... Esse é. Porque esse eu acho que tem muito mais... O desenho das partituras musicais, né? Assim, de ritmo. E aí, tem um pouco essa questão de que a geometria da música, a geometria da natureza, né, que a gente também falou, que aparece também nesse trabalho que eu fiquei hipnotizada, né? Que são os estudos de Debussy, onde você tampa, né? Se a notinha musical, a maioria delas, desculpem minha ignorância, Cassim, desculpa, parece uma letrinha D ou uma letrinha B, né? Ela apagou a bolinha. Eu fui apagando, deixando só as linhas retas, assim, e fui pintando, e comecei a ver que pareciam umas estruturas arquitetônicas. Então é curioso como, apesar da gente estar falando das coisas mais poéticas, né, que existem, né, o silêncio, a memória, né, o tempo passando, né, no fundo tem essa geometria que é comum, né, ou essa matemática meio divina que aparece nessa repetição. Desculpa. Tem um trabalho muito antigo que a gente nem conversou, mas assim, a primeira vez que eu trabalhei com a pauta, eu apaguei a partitura, deixei só as notas. Você não tem música, né? Você precisa da estrutura, né? Não tem... Sem dúvida. Precisa do limite para ter... No fim, é o limite que amplia as nossas possibilidades, né? Não, total. Nesse sentido. E aí também, você quer contar um pouco sobre a série Sunburst? Eu tenho uma tela aqui, onde você faz uma pesquisa aqui com as pinturas das guitarras e baixos, né? Esse trabalho é um trabalho, eu acho que foi dos primeiros, assim, que veio dessa convivência com o estúdio, né? Então, assim, aquelas guitarras e baixos todas apoiados na parede, assim, eu comecei a ver
essa pintura, que é esse sunburst, o convencional, é o preto que vai indo pro vermelho e laranja, amarelo, né? E tem uma transparência para você ver o veio da madeira. Tem uma cafonice, assim. Um degradê, né? É, um degradê. E aí eu comecei a pesquisar e vi esse universo de pintura e técnica. E eu achei... Eu gosto que o instrumento tem a relação com o nosso corpo, né? Então ele chama corpo, braço e mão. Por isso que eu fiz essa dimensão, o sunburst, para você se ver, o seu corpo se ver refletido na pintura. Você diz o torso, assim, ele era mais ou menos na altura... Não, então, o instrumento, assim, a parte da pintura, eles chamam de corpo. O braço, sabe? Aham, sim. Aí eu expandi isso para ser do tamanho... Tem 1,60 m esse trabalho, né? Ah, tá. E aí você apoia... Eu sempre mostrei ele a uns 30, 40 centímetros do chão, que aí você se vê por inteira refletida no corpo do instrumento, né? O seu corpo no corpo do instrumento. E foi super legal, porque eu tenho um amigo que trabalhava, o Gé, acho que ele até apareceu aí, que ele trabalhava com a Gibson, representando a Gibson. Nossa, e a gente foi visitar, eu levei o Cassim, a gente foi visitar a loja dele, cara, inacreditável. E aí eu fui visitar também o Liminha, que tem um estúdio com instrumentos incríveis, que até gerou uma outra série parecida com essa. Mas entrei nessa... Aí eu fui pesquisar madeira, então, que madeiras que se usam para fazer instrumento. Geralmente, essas, assim, principalmente as gringas, né? São maple, ash, que são madeiras que, por serem nórdicas, sabem, lidam melhor com a mudança de temperatura, né? Oscilam menos com calor e frio. E aí eu trabalhei com o Celso, que é um cara que pinta instrumento, para um amigo nosso luthier. E aí ele não tinha, assim, eu precisava fazer uma cabine com sucção, porque qualquer, assim, caía um cílio, a gente tinha que raspar a peça inteira e começar de novo. Que coisa. Então, fez uma cabine, foi uma loucura, foi super legal, assim, foi super... E cada camada, você tem que esperar secar, é um processo, assim, uma loucura, para aquela dimensão de pintura, sabe? Aham. Estão mandando coraçõezinhos, gostaram da visita a Gibson. E é interessante, né, essa coisa do mundo musical ter tantos aspectos visuais, né? Então, a partitura é visual, o instrumento tem essa coisa da cor, né? Principalmente, acho que mais antigamente do que hoje em dia, tinha muito essa preocupação com a capa do disco, né? Me veio à cabeça, assim, um Sgt. Peppers, né? Uhum. Mas... Como você vê o outro, né? A gente falou um pouco sobre isso e é meio, não que tenha uma resposta pronta, mas o mundo das artes, você acha que também tem um lado musical? Também dá para tirar música? Faz sentido, assim, do namoro oposto? Eu acho que sim. A gente conversou, né? Eu fiquei pensando, depois eu até fiquei pensando um pouco mais depois que a gente conversou, se eu tinha essa relação com... Se algum trabalho visual, assim, que não fosse necessariamente diretamente falando de música, se aquilo me trazia uma sensação sonora. E eu acho que o Pierre Solange, por exemplo, as pinturas dele me impactaram muito. E também o Rothko, acho que sim também. Mas não é uma resposta direta para mim, pessoalmente, sabe? Não, é curioso até pensar no oposto, né? Tem muito artista, muito pintor abstrato que fala sobre a relação com a música, né? De sempre estar ouvindo música para pintar. Sim. Né? Então, como às Mas, vezes... sabe, mas música é uma coisa assim... a gente cresce ouvindo, assim, antigamente tinha sempre uma rádio ligada, que esse hábito mudou, mas assim, sempre, né? Sempre tinha uma rádio ligada. Seus pais sempre tinham um gosto musical. A música, ela... E arte não é assim necessariamente, né? Você não cresce... Não é necessariamente todo cercado. mundo que cresce rodeado de arte. Então, eu acho que é uma outra relação, assim, a música é imediata, assim, Muito, quase que não dá para separar da gente, sabe? de uma certa forma, ela é mais acessível, né? Daria para dizer, né? E se você tem uma relação desde sempre, sua mãe tá te cantando para ninar,
sabe, tem uma relação que é muito imediata e muito antiga, né? Assim, Não, muito. Outro dia eu eu vi uma... lembro a primeira vez que eu fui para um museu, sabe? E eu não lembro a primeira vez que eu... Não tem como saber quando, sabe, quando É foi. muito mais primal, né? Tem essa história de que a gente faz pro bebê assim, né? E balança, Exatamente. porque tem a ver até com a gente, né? Milênios atrás, dormir em árvore. E esse balanço é uma coisa muito misturada, né? Com a nossa... olha aqui, presença do Guga Chakra, muito chique, Galeria Carlos Osório. E aí você me falou também que você está cada vez mais envolvida com até a ideia de trilha sonora, né? Que é um... Eu não tenho foto porque é um vídeo. Mas conta um pouco da pesquisa do Abalo. Você tem aí a partitura? Tenho, eu trouxe aqui, ó. Tem uma aqui, peraí, deixa eu pegar. Vamos começar do começo. Conta da história do nome, que eu fiquei muito chocada quando você me contou. Bom, não é nem o começo, é mais pro final essa história do nome, mas eu conto. Não, esse nome... Bom, esse projeto, vou falar um pouquinho antes do projeto. Claro. É um trabalho que é eu fiz uma série de vídeos, e vídeo é uma mídia nova para mim. A Silvia. Oi, Silvia. E aí foi uma casa que aconteceu, eu estava numa obra de uma construção, tinha acabado de chover, eu estava embaixo de um deck, e embaixo desse deck tinha uma caixa de areia, onde eles estavam fazendo cimento, e ela encheu d'água depois da chuva. E aí atravessando o deck, tinha umas gotas caindo, e na água você viu o reflexo do deck, que na hora estruturou uma partitura. E as gotas caindo eram notas. E eu consegui uma câmera e eu filmei, eu fiz 2 vídeos, e aí eu pedi para o Diogo Strauss e para o Pedro Bernardes fazerem a trilha, e ficaram lindas, assim. Eles musicaram as gotas, ficou incrível. E aí eu fiquei com aquele... Eu não sabia ainda como resolver aquele trabalho, fiquei em cima daquilo por 3 anos, até eu decidi refazer aquela situação. E aí fiz mais uns 30 filmes, e aí dei para algumas pessoas fazerem a trilha. Uhum. E eu fiz uma trilha também, que foi super legal, porque eu não tinha pensado em me atentar, e teve um vídeo que eu gostei, que ninguém tinha escolhido, e aí eu fui pro estúdio do Cassim quando ele não estava viajando, aproveitei. Fez um Occupy. E o Mauro me ajudou, e eu fiz uma trilha, e foi super legal, assim, já fiz mais uma. E aí eu tinha que decidir o nome, queria decidir o nome desse projeto. E dentro das palavras que eu tinha separado, tinha a palavra abalo, que eu achei que falavam tanto da água, né? Na hora que a água bate, na hora que a gota bate na água, que ela abala e que tem uma ruptura, assim. E aí decidi o nome e comecei a escrever o nome à mão numa partitura, que eu tenho, assim, 80 partituras por todo lado, tudo que, né, assim, um monte de cadernos com papel pautado. E quando eu vi, eram notas. Eram como se fossem notas... Aqui, ó, peraí. Ele aparece invertido, mas está escrito abalo. Aqui ficou escrito alado, que também é bonito. Também é bonito. Mas é incrível como cada letra formou uma nota musical. E é tão linda essa ideia que você dá de que a partitura para você é um papel em branco, né? É um espaço de composição, né? Visual. Sim, visual, Sim, com certeza. E o Abalo, você quando mostrou num cinema? Você mostrou assim num... Aí eu fui... O Chico Dub me convidou para participar do Novas Frequências, que é um festival de música experimental. E ele essa edição era ocupar espaços que não eram, assim, sabe, uma casa de show. Então a gente conseguiu o Cine Joia, que é um cinema bem pequeno em Copacabana, que é incrível, tem 90 lugares. E aí eu mostrei a primeira versão, assim, lá, fiz um test drive lá, que aí achei já 1000 problemas, aí reeditei, aí já fiz Enfim, agora tô chegando mais perto do trabalho final, assim, mas foi super importante e incrível mostrar, assim.
E você fala... Desculpa, fala. Não, não, só para falar um pouco dessa troca, eu dava o vídeo pro músico, para música, musicista, não sei como é que fala, O músico fazer a trilha. a trilha e dava a carta branca, que você quiser fazer. Não, não dava, não, era como se fosse uma troca, assim. Então, tudo que veio foi assim, não teve, sabe, o que você acha? Tudo que veio... Foi uma direção, foi um diálogo. Foi. Um diálogo, exatamente. Que foi super incrível, porque eu nunca tinha trabalhado em parceria, assim. Já tinha feito algumas trilhas, mas não desse jeito. Não E com você essa já troca. fez capa de disco? Oi? Você já fez Já, capa de disco? já fiz. Tá realmente tudo muito misturado, né? Já fiz. Cara, eu até acho que tenho aqui fácil. Não sei, mas eu já fiz, sim. Podia ter separado, né? Não pensei. Eu fiz tem a do Cometa, que é uma banda experimental que o Cassim tem com os amigos. E eu fiz a do Forró in the Dark. Ah, que legal, que estão sempre aqui, tocando aqui. Que são aí de Nova York. Uhum. E aí ajudei em algumas outras capas. Tem a da Gabriela Riley também. Muito legal. Outra minha também de Nova York. E um pouco pensando nessa ideia de você trabalhar com filme, eu me lembrei daquele trabalho que eu não tenho imagem dele aqui, mas que é maravilhoso. Chama Pausas, que são as fitas de gravação. Não, esse Não chama Pausas. trabalho chama Fita. Ele é um... Explica visualmente como ele é. Esse trabalho eu fiz eu estava trabalhando na época com as fitas de rolo, que são as fitas de gravação, que também é um material que também não se usa tanto mais, tem alguns estúdios que sim ainda, mas eu encontrei muitos que estavam mofados, sendo jogados fora e tal. E aí elas são fitas bem pesadas, sabe? Fitas de rolo, assim. Parece aquelas fitas de cinema também. Talvez as pessoas saibam melhor por aí. E coloquei uma no pedestal e soltei a fita. E a fita ficava descendo. Tipo uma serpentina, né? E fazendo E filmei ela como se ela fosse um instrumento. Então, invertendo um pouco, trazendo o objeto onde você gravava a música, se tornou o que fazia. O que é gravado, né? Exatamente. E ficou bonito, porque ela desceu. Eu gravei assim, soltei a fita e parei na hora que a fita parou. Então deu tempo mais ou menos de uma música. Tinha uns 3 minutos e pouco o vídeo. Super legal. E também é uma coisa interessante, né? Qual que é esse tempo que a gente... Outro dia eu estava vendo que o nosso, sei lá, nossa atenção, nosso span de atenção é o tempo médio de uma música dos Beatles. Mentira. Curioso, né? Nada a ver. Pelo menos, porque 2 minutos e meio, sei lá, uma coisa assim. Mas é uma coisa assim, é o tempo que você aguenta focar. Um amigo falou que agora, na quarentena, esse prazo aumentou, porque agora tá todo mundo com mais tempo. A gente voltou um pouco até quando eu entrevistei o André Feliciano numa live, ele falou uma coisa muito curiosa, né? Que ele acha que o futuro pós-quarentena, enfim, ele estava falando do florescimento, que é o movimento dele, mas que ele fala que é um passo à frente e um passo atrás. Então ele fala, agora a moda é fazer o pão que se fazia 200 anos atrás. Sim. Né? Então tem um pouco... O LP é um pouco isso, né? Legal mesmo é você, né, ter o álbum, né? Olhar para capa, olhar o encarte, ler a letra da música. Quando dava sorte, tinha a letra da música para você memorizar. É uma outra relação, que é uma outra relação com a... Mas assim, uma, né? Não é a certa, não é nada, não é só uma. Assim, você pode... É demais também você pegar o telefone, putz, lembra aquela música e botar e tá ali o negócio, você não tem que ir para um sebo procurar, sabe? Também não, e poder pôr no YouTube shows, né? Não, tudo é incrível, é ótimo. Por isso, né, que tem que ser um para frente e um para trás. Eu não sei do que ele está falando, mas o Ico dos Anjos está perguntando o que é bismuto, se você sabe sobre bismuto. Não, Ico. Não sabemos. Dá uma aula pra gente aí. Dá uma aula aí. O Ico fez um dos vídeos incrível, muito lindo. Ele é incrível. Olha, o Renato falou também, né? Estamos voltando às origens. Tem muito isso, né? A indústria da música, até a história que a gente falou, né, do André Midani, tem muito a ver com isso. É muito interligada com a tecnologia, né?
Então, né, vai mudando. Então, assim, foi o LP, depois veio o CD. Daí, assim, não é que o CD morreu, mas hoje em dia, Não, se alguém me der um CD, eu não tenho onde ouvir, é. né? Então, tem um pouco essa Sim. dança da tecnologia com a... Tem. Agora a gente vai até ver o que vai acontecer. Essa quarentena tem as lives dos músicos e eu tava falando agora com o Cassim a Ana, da qualidade do som. Então, daqui a pouco vão desenvolver um aplicativo, sei lá, que tenha, ou já devem ter feito isso, sei lá, que você consiga fazer uma live numa qualidade de som boa, né? Sabe? Sem Porque dúvida. Olha, a Ana é sua fã, mulher mais linda, talentosa, maravilhosa do universo, a gente concorda. Chiara, foi clube formado. Mas tem essa história também, né, de que o telefone virou tanto uma extensão dos nossos sentidos, né? Uhum. Então, de fato, eu acho que se melhorar a qualidade do som, das lives, enfim, na verdade, a gente obviamente, se beneficia. O Renato perguntou se eu já fiz obra com de fita cassete. Eu não, ainda não. Eu usei fita de rolo também, aquela um quarto, que geralmente é cópia de monitor e coisa assim. Mas eu tenho um projeto que eu ainda não desenvolvi com fita cassete. E aí tem uma coisa curiosa, né? Que a gente começou falando mais diretamente já da sua pesquisa mais musical, mas eu não sei se você queria contar um pouco do começo, né, do seu trabalho, que eram adesivos em vinil que ocupavam o espaço, né? Eram bem... Mas a ideia era de você, eu estava visualizando, era como se eu quisesse visualizar o som. Era uma tradução. Já era musical. Era uma tradução sonora. Assim, se o som tivesse um desenho, qual seria esse desenho, sabe? A música no espaço, né? A música no espaço. Olha, a Galeria Silvia Sintra falou as fitas censuradas. Mas as fitas são as fitas de rolo, Ju. As fitas onde as músicas eram gravadas. Não fita cassete. A Camilinha falou que tem. Muito chique. Muito chique. O público da live muito chique, com caras na parede. Mas eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho muito interessante, se você quiser falar mais alguma coisa, Chiara, sobre esse momento em que tudo... Claro que às vezes, né, a beleza do trabalho de artes visuais é que ele exatamente trata daquilo que não pode ser dito, né? Por isso, né, se fosse para falar, você teria escrito alguma coisa. Mas como tem essa sobreposição... Porque o Albers fala, né? Quando você fez o Runout, né? Voltando aqui só para quem chegou mais tarde, né? A exposição Runout falava muito do Joseph Albers, que é um artista alemão, que depois se naturalizou americano, mas que falava muito da relação entre as cores, né? Então ele pintava um quadrado de cor dentro... Ele nunca sobrepunha cores, mas ele falava muito de como uma cor afeta a outra. Uhum. E aí eu estava pensando também como não só o seu trabalho faz isso com questões sonoras, né? Então, dos silêncios e da capa do disco, em cima do disco, com, sem música, ou mesmo o Runout. Enfim, eu fiquei pensando nessa sobreposição de todos esses assuntos, né? Então, tem a questão da transição das cores do Albers que te influencia, mas ele também fala de música. Fala. Como que todos esses assuntos na sua cabeça tem uma divisória? Como é que é? Uma hierarquia, enfim. Eu não perguntei direito, né? Não. Cara, eu acho que é o que você falou, na verdade. A gente somos uma soma desses pensamentos e aí tem umas traduções. Eu acho que o meu trabalho é uma tradução do que eu tô pensando, pesquisando, ou questionando, ou até com uma angústia em relação a, sabe? Que eu tento achar resposta pelo trabalho também. Porque o trabalho dá isso, né? A gente até falou isso ontem também, que muitas vezes o próprio trabalho que eu vou desenvolver não indica para onde que vai o próximo, sabe? Você tem então não tenho isso organizado de jeito nenhum na minha cabeça, assim, nem por prioridades e hierarquias, assim.
Mas acho que o fazer dessas obras é que faz com que isso se organize de algum jeito. Não sei se eu fiquei clara, se eu fui clara, não sei. Não, é porque talvez não seja uma resposta linear e nem uma pergunta linear, é mais um pouco assim, eu imagino sua prática como, né, até curioso a gente falando de música e você descrevendo, né, que tem uma coisa de escutar o trabalho e ao mesmo tempo de entrar em sintonia com todos esses assuntos, né? Então, é o binóculo olhando para o passarinho que canta, e a nota musical e o silêncio, mas é poesia pura. Eu sou sua fã, fiquei Pô, muito eu sou feliz sua também. de você Muito dedicar. obrigada. Eu queria, na verdade, o meu sonho era fazer uma live com o Cosmo, mas ele tá dormindo. A Kiara posta só uns cachos assim, ruivos no. Nossa senhora, não, figura. Mas É, ele não ia parar quieto na frente de um telefone, mas 2 minutos. mas muito obrigada. Obrigada a você. E espero que a gente se encontre ao vivo em breve, no Rio de Combinado. Janeiro ou em algum lugar do mundo. Nossa, ou aí, qualquer lugar. Então tá bom. Um Obrigada beijo, pelo obrigada. convite. Vou salvar a live. Então, quem não viu agora, ou melhor, quem viu agora e quiser indicar para os amigos, estaremos aí por 24 horas. Olha, a Cissa falou ótima conversa. Obrigada, Cissa. Obrigada. Beijo, Kiara. O Thiago quer live com o Cosmo. Todo Beijo. mundo. Tchau. Obrigada. Tchau.